O verdadeiro ganho nas ações, ele acontece na espera. E eu vou usar o exemplo da Taesa, que o Lu colocou aqui. Em 2015, é uma empresa que valia R$ 15, ninguém estava de olho, 15, R$ 16, pagava um dividendo razoável, pô, 10%, 8%. Hoje é uma empresa que vale R$ 40, chegou a bater R$ 45, pagando um dividendo de 4,50, R$ 5. Então, você que comprou lá atrás a 15, está recebendo um dividend yield, né, de 30%. Cara, que lugar que você vai ter essa rentabilidade, pô, continua, ela pode dar ainda mais. Como aconteceu com a Unipar, por exemplo, quando o bar se comprava a centavos, né? E, pô, agora pagou acho que R$ 4 de dividendo, um negócio assim. O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. É porque até pensando no dividendo, se ela subiu muito tão rápido, ele começou a ficar percentualmente menor do que quando vocês compravam lá atrás. Exatamente. Eu O queria yield saber se ficou vocês trocam espremendo. quando isso acontece ou não, pensam realmente no dividendo em relação ao preço médio que vocês tinham. Qual o critério para, por exemplo, poxa, essa empresa aqui é boa, mas a gente vai trocar porque tem outras melhores. Como é que vocês fazem para definir isso? Esse movimento, assim, na minha carteira costuma ser raro, né? Eu não costumo vender uma empresa apenas porque ela subiu ou porque chegou no seu valor justo, enfim. Tudo vai depender do fluxo de dividendos, né? Eu estava com uma meta de, na minha carteira, reduzir posições que me pagam 2 ou uma vez ao ano. Eu estava com algumas empresas nessa situação e estava querendo migrar para setores que pagam pelo menos trimestralmente. Então, tomei a decisão. Bom, se a Eletrobras chegar num preço interessante, no upside que eu achar já legal, paga bons dividendos, mas ela costuma pagar uma vez ao ano. Então, é uma que eu decidi trocar, né? Então, são decisões que você tem que tomar. Agora, por exemplo, Taesa subiu pra caramba nos últimos 2 anos e eu não pretendo trocar. Porque é um setor, de novo, ímpar, né? Ele é corrigido por IGPM, diferente de outras transmissoras. 60% do portfólio está em IGPM. Então, indiretamente, você está exposto ali a um índice que tem uma influência muito grande de dólar, por exemplo, né? Então, é um setor que eu gosto muito, que continua pagando excelentes dividendos, é num período trimestral. Então, eu não vou vender essa empresa porque ela é o artilheiro da minha carteira, né? Olhando agora para a Copa, né? Porra, eu não vou botar no banco quem tá marcando gol. Né? Então eu vou deixar esse cara lá marcando gol e vou trocar, de repente, alguém que não esteja performando muito bem. Então depende, né? A venda, na verdade, para uma outra oportunidade, ela ocorre raramente. Outros tipos de venda que a gente faz, assumir um erro. Isso é natural, tem muita gente que acaba até por ego ou por, sei lá, qualquer outro motivo, fazendo o preço médio. Então vai botando dinheiro naquela que, puta, só cai, você não sabe por que comprou, não tem confiança, foi na dica do amigo, tal, e continua botando dinheiro naquilo. Então, esse geralmente é um erro que a gente gosta de arrancar o band-aid logo e se desfazer, ou uma perda de fundamento, né? Que é algo muito mais difícil de você identificar no curto prazo, você vai identificando ao longo de alguns ciclos de balanço, e são alguns alertas que você vai tendo ali no meio do caminho que te fazem meio que broxar daquele papel na sua. Tem papéis, às vezes, que você vê e você fala, puta, cara, eu não aguento mais ver isso aqui na minha carteira, perdeu o fundamento, não faz mais sentido, e aí você troca, né? Então, é a exceção, não é a regra, né? O Sim. rebalanceamento. Olha, eu posso dizer com total certeza que é muito mais fácil você comprar do que vender uma ação. É muito difícil você saber a hora de vender uma Verdade. ação, sabe? Eu posso dar um exemplo prático aqui. Em 2016, naquele turbilhão que a gente estava vivendo, impeachment, puta maluquice na Câmara, no Senado, a gente tinha a Vale do Rio Doce a R$ 10. Ninguém queria a Vale do Rio Doce. Ninguém. Não tinha um analista que falava bem da Vale do Rio Doce. Só que é uma ação que a gente, assim, tem muito feeling nessa decisão também. Acho que a pegada é meio essa também. A gente sempre via uma Vale do Rio Doce a R$ 40, R$ 50, gerando fluxo, tinha um pagamento de dividendos, gerando caixa e tal. E de repente você tem uma nuvem negra pairando sobre a Vale, fazendo com que ela caísse vertiginosamente. Então, assim, a gente entrou nessa ação, beleza, sabendo que era uma ação de oportunidade, em algum momento a gente ia vender. Particularmente, eu fui sair dela a R$ 25 e falei, nossa senhora, que maravilhoso. Dobrei, Bolada. dupliquei em coisa de 6 meses, né? Só que 3 anos depois a ação foi para R$ 130. Então dá aquela dor, viu? Isso acontece, acho que a dor acontece, é violenta e tal. Claro, você tinha, no meu caso, nesse caso, tinha uma estratégia. O Felipe também, a Lu também tinha, acho que no caso da Vale, eu troquei pela Taesa, que era uma empresa que eu tinha aquelas metas em número de ações e pagava muito mais dividendos, não tinha essa oscilação braba como tinha na Vale.
foi um baita aprendizado. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, acho que sempre. Não tem uma métrica pra você falar, pô, sei lá, Itaúsa bateu R$20, você tá comprada nela a R$6, você vai querer trocar? Algumas ações a gente não faz isso. Tem ações, como o Malu falou, que são de cativeiro. A gente compra, sequestra as ações e não sai mais da carteira. Agora tem outras que você vai procurar um ganho, talvez por conta de uma baixa expressiva que ela teve, só que vai muito de feeling, não tem, acho que essa... Mas você vê uma que é métrica. interessante, né? Acho que era a Malu que estava comentando sobre a questão psicológica do investimento, e o ser humano tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, às vezes a dor de você deixar de ganhar, ela é maior do que a dor verdade. da perda, né? Verdade. Então, você saber que você vendeu a 25 e ela foi para Puta, 130. 100 e pouco, Dá uma dor violenta. Pois Uma é. dor maravilhosa. tem que virar a página e partir para a próxima. Não, e você sabe de uma coisa? Você falou uma coisa que eu acho, assim, genial. Você ganhou dividendos com o passar do tempo e aumentou eles pelo fato de esperar. O verdadeiro ganho nas ações, ele acontece na espera. E eu vou usar o exemplo da Taesa, que o Lu colocou aqui. Em 2015, é uma empresa que valia R$15, ninguém estava de olho, R$15, R$16, pagava um dividendo razoável, pô, 10%, 8%. Hoje é uma empresa que vale R$40, chegou a bater R$45, pagando um dividendo de R$4,50, R$5. Então, você que comprou lá atrás a 15, está recebendo um dividend yield, né, de 30%. Cara, que lugar que você vai ter essa rentabilidade, pô, continua, ela pode dar ainda mais. Como aconteceu com a Unipar, por exemplo, quando o bar se comprava a centavos, né? E, pô, agora pagou, acho que R$4 de dividendo, um negócio assim. Sabe? Então, esse tipo de ganho, ele só acontece para quem é paciente. pra Essa quem espera. questão do yield on cost, às vezes, ela produz algumas histórias que você não acredita, né? Essa da Unipar, Verdade. do Barsi, é um grande exemplo. Ele recebeu só em dividendos muito mais do que o valor investido, mas muito mais. De longe, né? Então teve, sei lá, a Unipar teve alguns dividendos Tem como colocar em números, Felipe, só para o pessoal entender o que foi essa questão da Unipar? Mais ou menos quanto que ele pagou, o quanto que ele ganhou? Vocês têm mais ou menos isso? Talvez ele tenha investido uns 35, 40 milhões para comprar a posição que ele tem hoje, que vale 2 bi hoje. E Só essa pagou posição saiu de só 35, 40 para 2 bi. 2 bi. mas não foi E- assim. Não foi Importante assim. dizer Então, tudo exatamente. flores, viu, galera? Andou de lado bastante Seria tempo. tão mais fácil se fosse Nossa, assim. Pois seria incrível, né? Seria incrível, mas eu diria que de 2006 a 2017 praticamente não saiu do lugar. Foram anos em que a fé foi testada ali, ele continuou, enfim, aí De uma hora 2006 a 2017? andou de lado. Não Caramba. fez nada, pagava Andou de pouquíssimos dividendos. Era uma empresa que na época estava passando por um momento conturbado também, mas era uma empresa de controlador definido, de um setor extremamente perene, é um setor cíclico, mas só de cloro é base de várias outras indústrias químicas e de várias outras indústrias de base, né? E é o principal fornecedor do saneamento. Então, é uma empresa que conseguiu surfar muito bem também depois do marco do saneamento. Então, tem aí um caminho esplêndido para a Unipar, né? E só para você ter uma noção, no ano passado foram mais de 100 milhões em dividendos. Ou seja, só o dividendo do ano passado foi 2,5 vezes que ele pagou na empresa. Exatamente. Isso é Fantástico. bizarro. É bizarro. É bizarro, realmente. Só acontece porque ele esperou muito, né? O mercado Aí que tá. premia quem sabe esperar. Exato. Muitas vezes, inclusive, eu acho Ou que seja, a gente... quase ninguém, né? Quase O povo ninguém. é Exatamente, totalmente é a minoria. ansioso. Mas esse cara colhe um prêmio minoria. desproporcional. Exato. Exatamente. É Mas minoria. quem ganhou com ele? O controlador. Talvez tenha sido o outro acionista que ficou lá por tanto tempo quanto É ele. verdade, exatamente. E assim, dentro dessa estratégia do buy and hold, que eu acho que é uma vertente do buy and hold, a gente poderia dizer, muitas vezes a gente acaba cometendo erros justamente por essa percepção de que a gente tem que ficar no longo prazo, é parceiro, acreditar no projeto. Não é só glória, não. Tem os tombos também, né? A gente, num dos nossos treinamentos, que é o Jeito Barsi de Investir, a gente fala muito sobre os erros, tanto os nossos quanto os do Barsi. E eles acontecem, é natural. Acho que não existe grande investidor só com glórias. O que o grande investidor ele sabe fazer muito bem? Quando ele erra é pequeno e quando ele acerta é uma porrada. E mitiga com folga os erros. E eu acho até interessante esse ponto das pessoas terem tanta aversão à perda na bolsa, no sentido de que o investidor, principalmente o iniciante, faz. Ele monta uma carteira com 10 ações, porque ele sabe que tem que diversificar, por exemplo. E aí, algumas começam a cair.
Ele vai comprar mais. Mas, de repente, ele identifica que, olha, na verdade está caindo, mas não é oportunidade, perdeu o fundamento. Ele não vende, ele segura. Ele fala, agora é pro longo prazo. Isso. Já as outras que começam a subir, ele fala, cara, preciso de um dinheiro, quero rebalancear. Então ele começa a vender as que sobem, compra as que caem, mas que perderam fundamentos, e aquilo é o equivalente, nas palavras do Peter Lynch, a ter um jardim e cortar as rosas enquanto você rega as ervas daninhas. Sendo que na bolsa tem um negócio que é muito bom, que é a compensação de prejuízo, pô. Você perdeu dinheiro com uma ação, você pode vender, você pega esse prejuízo e anota na declaração de imposto de renda, para ter que pagar menos imposto na posição lucrativa depois. Perfeito. E uma hora você vai ter que vender um pouco da sua posição lucrativa, por mais que a estratégia seja dividendos, porque senão, se teu pai não vendesse o Unipar, seria quase toda a carteira dele hoje. Exatamente. Vai ter que vender um pouquinho. Aí você evita de pagar imposto por conta desse prejuízo que você tinha lá atrás. É muito melhor. Até porque dinheiro não tem carimbo, tá, gente? Se você perdeu dinheiro com a ação A, não tem que ser a desgraçada da ação A que tem que subir para você recuperar. Pode ser a ação B, C, D. Compre aquilo que é mais interessante para você. Eu sugiro que vocês que estão nos assistindo aí comecem e não parem nunca mais na Bolsa de Valores, porque o resultado ele só vai vir no longo prazo mesmo. Não tem, eu acho que o caminho mais rápido é o mais devagar. É incrível. Olha, filosofia. Você falou Tá vendo? filosofia. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.